Salve, Bem-vindo, Ricardo. Ricardo. Tudo bem? Olá, tudo bem? Ó, Felipe, Ricardo. e Renato. Você conseguir afastar um pouquinho da... Aí. Pronto. Melhor. Ô, Ricardo, tem festa de 100 anos do Sindicato dos Bancários aí no dia 16, 100 né? anos. É uma das instituições mais antigas do Brasil. Eu fui convidado. Mais antiga que a OAB, por exemplo. A OAB tem 93 anos. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, glorioso, tem 100 anos, dia 16 de abril agora, dos quais 10 anos eu passei lá como dirigente. Olha que legal. Deixa eu ler os comentários, que deve ter alguma coisa para o Felipe. Aí eu já libero o Felipe e a gente continua aqui no papo com o Ricardo Berzoini. O João Carlos Meirelles Ortiz diz: é preciso que o STF defina de maneira colegiada qual é o fórum competente para julgar Moro, para que não ocorra uma decisão como a que anulou as investigações contra Flávio Bolsonaro. A Lúcia Simões diz: Janones está fazendo falta para nós. Augusto Wagner, informativo, diz: me cadastrei no Zap do Lula há um mês e não recebi uma notícia até hoje. Isso é grave. Pablo Pinheiro: sou professor da Universidade Federal do Ceará. Ensino híbrido foi um desastre. A solução é aumentar o número de vagas e melhorar a infraestrutura. É a precarização. Joaquim Silvino: Rovai, você é contra aprender pelo YouTube? O Sérgio Luiz Bertozzi: a mentira, Felipe, não é só mais rápida, mas principalmente mais atraente, infelizmente. A Lourdes Rodrigues: o EAD democratiza o ensino. Demonizar o método é parar no tempo. Deveríamos vê-lo como oportunidade e dar a essa modalidade mais qualidade. 100 dias não dá para fazer muita coisa, menos cobranças e mais reconhecimento. Beijos. Obrigada, Lourdes. Eu vou dar um espacinho para o seu comentário final, Felipe, e já te liberar, que eu sei que você tem outra reunião, né? Eu queria agradecer a vocês, Dri, Renato, prazer te ver, deputado, aqui, e concordar com o último comentário. A gente melhorar a qualidade do EAD e colocar o ensino híbrido nas universidades, com esses 20%, sugestão do Renato, a gente aumenta o número de vagas sem precisar construir prédios. E dá para fazer, em parte, de novo, não é 100% de EAD, em parte dos currículos, ter algumas disciplinas que os próprios professores escolheriam para dar à distância, diminuindo a ocupação dos edifícios, o tempo de deslocamento dos estudantes e, portanto, o gasto desses estudantes, e aumentando, possivelmente, o número de vagas. E o segundo ponto, retomando, dizer para o Paulo Pimenta, por favor, Ricardo, você que é muito amigo dele, Paulo, ministro, é preciso montar o elenco do Gabinete do Amor. Não dá para a gente ficar perdendo de goleada. De novo, vou repetir, eu vou amanhã aqui no Rio 2C conversar com esses produtores de meme que têm 20 milhões de seguidores, são todos progressistas. Essas pessoas deviam estar trabalhando no governo, pelo menos para entidades progressistas, para poder fazer o bom combate, porque a gente, nesses 100 dias de governo, perdeu de goleada para a mentira, perdeu de goleada para as redes de extrema-direita. É preciso organizar esse time. O VAR está pronto, mas o elenco ainda não. Vamos organizar esse time e levar isso ao Paulo Pimenta. Eu posso levar esses nomes para ele amanhã, em uma lista de 4, 5 pessoas, mas é preciso começar esse combate agora, senão a gente vai continuar perdendo. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Tudo de bom para você. Até. Obrigado. Tchau. Salve, Ricardo. Pois é, temos várias coisas para a gente conversar aqui, Ricardo. Eu quero até retomar duas perguntas que a gente fez para o Felipe, para ti. Uma queria que você fizesse avaliação dos pontos positivos e negativos desses 100 dias de governo Lula, né, na tua opinião. E uma segunda questão é como você viu a pesquisa Datafolha, no teu caso, menos sobre o resultado do governo, sobre a questão das privatizações. Então, sobre os 100 dias, primeiro eu não gosto dessa história de 100 dias, acho uma bobagem, mas já que a mídia pauta, nós acabamos entrando na onda e o próprio Lula fez uma cerimônia
Eu quero dizer que, considerando de onde viemos, nós temos que comemorar muito, porque o governo conseguiu não apenas tomar posse de uma máquina esfrangalhada, enfrentar aquela situação de 8 de janeiro de maneira muito positiva, quase nota 10, eu diria que dá para dar 9,8, que houve um comportamento muito rápido, ações políticas muito relevantes, como, por exemplo, aquela reunião dos poderes, aquele gesto simbólico de caminhar do Poder Executivo até o Poder Judiciário, do Planalto até o Supremo, com parlamentares, com o ministro do Supremo e ministro do governo, e, no geral, começar a sociedade a ouvir um governo que fala de coisas positivas, que projeta o positivo e, raramente, com uma escorregada ou outra, caminha para o terreno negativo. Então, foi muito bom. Só de reativar programas sociais que foram mudados de nome, enfraquecidos ou até praticamente extintos, já consegui, nesse pouco tempo, reativá-los com orçamento apertado, com dificuldades com o Congresso Nacional, eu creio que está muito bem, obrigado. A composição do governo, acho que não precisava ter cedido aquele espaço, que não foi nem para a União Brasil, foi para o Alcolumbre, mas quem negociou sabe as circunstâncias e provavelmente sabe alguma coisa que eu não sei. Eu acho, da minha opinião, olhando de fora, foi um erro. Até porque o ministro das Comunicações e o ministro e a ministra do Turismo não têm capacidade, na minha opinião, de entregar os votos necessários para formar a base de governo. Mas, quem sabe, o Padilha e outros companheiros saibam de coisas que podem nos ajudar a fazer autocrítica daqui a algum tempo. Mas, no geral, nota 9,8, 9,9, porque foi, de fato, uma mudança da água suja para um bom vinho. Não é nem da água para o vinho, é da água suja para um bom vinho. E nós estamos hoje podendo olhar para o futuro. O presidente Lula está indo para a China, depois de ter estado na Argentina, em Portugal, nos Estados Unidos, ou seja, o Brasil tem de novo uma imagem positiva internacional. Temos milhares de problemas a enfrentar, não temos base ainda no Congresso Nacional, temos que enfrentar tudo isso, mas enfrentar com alegria, porque temos um presidente que ama o país, ama o povo e tem compromisso com a democracia. Só de falar isso daqui com a boca cheia, já estou muito feliz. Exatamente. Né? E, Ricardo, em relação à questão da pesquisa sobre as privatizações, que a mídia comemorou como uma grande vitória, porque aumentou lá, eu até fiz uma coluna ontem, quando a derrota... Essa mídia a gente conhece, né, Renato? A gente conhece tantas décadas de convivência com ela. Eu me lembro dos anos 90, nós fizemos uma greve dos bancários, que o tesão da Folha de São Paulo era dizer que a greve tinha fracassado. E a nossa greve foi enfrentando todas as dificuldades, e depois de 10 dias nossa greve era vitoriosa. Eu chamei o repórter da Folha de São Paulo, que por sinal hoje é da Carta Capital, ou seja, uma pessoa que estava ali aprendendo os caminhos de São Paulo, é o meu grande amigo Sérgio Lírio, que é um cara muito competente. Eu chamei e falei: Sérgio, está vendo? Tudo que pautaram lá na redação era para derrotar os bancários e os trabalhadores, não para relatar a verdade. E a Folha, o Globo, o Estadão e boa parte dos meios de comunicação de rádio e TV tem esse desejo de servir ao grande capital. Não é só desejo, é necessidade. No caso da Folha, agora é um jornal de banqueiro, né? Que tem o PagSeguro, o PagBank. Então virou um jornal que é praticamente um house organ de um banco. O Estadão sempre foi o queridinho dos banqueiros de São Paulo. Tá com patrimônio líquido negativo há 15 anos. Se fosse uma empresa comum, já teria quebrado. Mas como tem sempre caixa garantida, ele continua existindo. E o Globo vive da Rede Globo, não vive da venda de jornal. E os meios de comunicação eletrônica todos são financiados por bancos que querem privatizar tudo no Brasil. E é lamentável porque está provado
E olha só, eu sou um cara que defendi várias teses polêmicas. Por exemplo, eu sou favorável à concessão de saneamento, desde que bem desenhado o edital, de que bem supervisionado pelo poder público, que haja controle social da população. Sou favorável. Conheço um exemplo que eu ajudei a construir, que viabilizou a universalização da água e do esgoto numa cidade do interior de São Paulo. E outros que são bem-sucedidos. E tem muita porcaria também em concessão de saneamento. Mas o problema não é ter capital privado. O problema é essa visão de que o privado é mais eficiente por definição. E não é. Os Correios, por exemplo, que foi uma empresa demonizada para privatizar, nunca tiveram prejuízo operacional. Nos poucos anos que deu prejuízo, foi prejuízo contábil, por força de normas contábeis que não refletem a realidade estrutural da empresa. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, a Eletrobras, que foi privatizada, todos foram sempre de grande valia para o povo brasileiro. Portanto, essa pesquisa só mostra o seguinte: eles estão numa luta para convencer a maioria do povo, mas a maioria do povo, inclusive em São Paulo, em relação à Sabesp, a maioria do povo é contra a privatização, que em alguma medida já experimentou o sabor amargo do capital privado querendo lucro de curto prazo. Quando você não tem, principalmente quando você não tem o poder concedente de uma concessão ou o Estado, quando privatiza alguma coisa, fiscalizando o que aconteceu naquele setor para viabilizar a eficiência e o retorno para a sociedade. Porque você falou do caso do saneamento e tal, agora, Correios, por exemplo, não, os próprios Estados Unidos não privatizou, né? Ao contrário, lá dá prejuízo, viu? Correio americano dá prejuízo todo ano e não foi privatizado por quê? A segurança nacional. Exato. O Correio francês, ele não só ele é estatal, como ele atua nos outros países defendendo a privatização de outros correios. Ou seja, por quê? Porque é um bom negócio. O correio alemão é DHL. De vez em quando chega um pacote na casa de alguém que comprou alguma coisa, uma entrega que é DHL, que é uma empresa alemã. E no Brasil, os Correios, como é um país muito desigual, os Correios têm um papel que é o seguinte: somente 50 ou 60 agências são superavitárias, o restante é deficitário. Portanto, nós conseguimos pagar o déficit dessas agências, porque são agências em regiões menos ricas economicamente, com o lucro das demais agências, que é um mérito do setor público, que é você cruzar o lucro com prejuízo e produzir um resultado bom no final. O Banco do Brasil tem muitas agências que não dão lucro. A Caixa Econômica tem muitas operações que não são lucrativas. Então você faz um mix de atividades e naquele mix você trabalha com algumas, evidentemente, que sustentam as demais. E o pessoal fala, não, porque o privado funciona bem e tal. Vai ligar para Vivo para cancelar um chip? Quanto tempo você Olha, plano de saúde. A pessoa que tem plano de saúde sabe a dificuldade que é você ter uma consulta, um exame, assim por diante. A não ser que seja aquele stop que você paga 5 mil por mês. Mas os planos de saúde medianos são de imensa dificuldade. Nossa, não, e ainda eu vi um caso que aprovaram um exame, mas não aprovaram a agulha do exame. Aí estão cobrando agora 980 da agulha. Então, assim, a privada é melhor, gente? Né? Nesse caso dos planos de saúde, até falei com a Adri, Ricardo, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Porque é uma coisa que interessa a classe média e, infelizmente, até se a classe média sair dos planos e for para o SUS, vai impactar muito o SUS. A gente precisa desse chão ainda de classe média atendidas pelo plano de saúde. Agora vejam, olha só que absurdo. Os planos, e aqui eu quero falar no nosso, em especial, Sul-América, o que ele está fazendo? Você contratou um plano, Ricardo. Você contrata um plano que tem tais hospitais, com exceção de 2, que são os mais caros de São Paulo, você sabe. Tem todos os outros. Você começa a usar e eles começam a tirar do plano os hospitais top e falam, não, se você quiser, você tem que tratar o mais caro. Aí, veja, no nosso caso em específico, nós temos uma criança que teve um processo sério de tratamento, então ele é considerado como alguém
que é de alto custo para o plano. E o plano não aceita que se movimente ele para planos maiores, nem se eu quisesse e pudesse. E aí eu fui conversar com senadores aí, né, que lidam com a questão, falo, mas a ANS permite. O problema é que a ANS, aí eu vou falar português claro, a ANS, inclusive dos nossos governos, foram aparelhadas pelos planos de saúde. Eu quero dizer, é lamentável dizer que eu sou defensor dos nossos governos e tal, mas infelizmente a turma lá do Sírio-Libanês, do Einstein, tomou conta da ANS. A ANS hoje, assim como a Anatel também tem muito disso, assim como a ANEEL tem disso, tem muito interesse privado que condiciona as decisões da ANS. Você chegou no exato ponto que eu queria chegar. Ou seja, nós fomos, de alguma maneira, condescendentes com isso que está acontecendo. E aí a classe média tem razão e fica puta. Porque é um dos pontos que eu tenho certeza que se o governo tivesse coragem, fosse para cima disso e mexesse nessa colmeia aí, né, ia ter o apoio de muita gente que, inclusive, não vota com o PT, mas nessa eleição de 2022, eu estava falando de você chegar, muitos desses votaram contra o Bolsonaro. Tanto que em Pinheiros, Dizes, Jardins, vários bairros tradicionais. Pedro Malan, Armínio Fraga, só para citar dois. Oi? Armínio Fraga. Pedro Malan e Armínio Fraga. Bairros inteiros, né? Exato, é porque foi um voto contra o fascismo. Exato. Não foi um voto no Lula, foi um voto. Verdade. Isso o Lula tem muita consciência. Eu já falei aqui, eu vou repetir mais uma vez. O Lula ganhou a eleição com apoio de setores que não apoiam o PT nem o Lula. E a maior dificuldade dele para governar nessas circunstâncias é conduzir uma agenda que permita manter esse apoio sem descaracterizar o partido e a sua história. Por exemplo, esse tema do arcabouço fiscal. Eu já fui perguntado por várias pessoas, você gostou? Você, olha, não se trata de gostar ou de não gostar. Eu creio que o Haddad mediu o que é possível fazer nessa conjuntura com esse Congresso que está aí, com essa mídia que nós temos aí. Então, ele calibrou o seguinte, o que eu posso fazer aqui é apresentar uma agenda onde eu garanto que haverá expansão, ainda que pequena, do gasto público, calibrada por metas e com bandas de projeção, bandas projetadas. Então, por exemplo, eu não gosto de ter, por exemplo, a visão de que nós vamos ter superávit primário ainda em 2024. Não me agrada. Mas eu entendo que ele construiu algo para ter, digamos, a aprovação média do Congresso Nacional e uma certa respeitabilidade na mídia especializada que condiciona o mercado. E também... Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão do arcabouço. Quais são os riscos? O que você acha que pode... Porque, assim, tem de um lado alguns economistas dizendo que a gente pode perder boa parte da capacidade de crescimento e tem essa visão mais moderada que você está apresentando, dizendo que, olha, a conjuntura não permite algo além disso. Mas você olha para essas críticas desses outros economistas e fica com uma pulga atrás da orelha, Ricardo? A minha preocupação é investimento, que o Lula fala o tempo todo. Nós temos algumas despesas que crescem naturalmente, por exemplo, previdência social e saúde. Tem uma tendência de crescimento vegetativo por mais alguns anos por questões demográficas. Então, portanto, nós temos que calibrar isso, saber que pode haver um crescimento de despesa involuntário. E que esse crescimento involuntário pode espremer as despesas discricionárias, que são aquelas que você pode decidir fazer ou não. Quando o Haddad projeta um mínimo de crescimento de 0,6 e um máximo de 2,5 acima da inflação,
significa que nós temos algum espaço para crescer. E eu creio que está na cabeça do Haddad e da equipe também uma visão de que tem o orçamento da União, que é aquele que tem as despesas e receitas correntes do país, tem os investimentos das empresas estatais, que não integram o orçamento geral da União, e tem fundos, como, por exemplo, o Fundo de Garantia, que são responsáveis por impulsionar o Minha Casa Minha Vida e o saneamento básico. Portanto, você não tem no governo apenas a agenda do orçamento da União. Ainda tem uma terceira questão também, que é as concessões e parcerias público-privadas. Como eu falei, eu não sou contra a concessão. Quando concedeu os aeroportos, um monte de gente da esquerda me criticou porque eu defendi. Na época eu estava como deputado e defendi. Por que eu defendi? Porque eu acho que a concessão de aeroporto ela é plenamente viável no governo de esquerda, dentro do capitalismo, mas no governo de esquerda. Uma concessão de saneamento bem feita também pode ser. Por exemplo, o governo da Bahia fez um modelo para a área da saúde, que é o seguinte: ao invés de você construir hospitais, você lança um edital para um privado construir e te alugar o hospital. Ou seja, você não gasta em investimento de capital na construção do prédio. Por exemplo, o governo pode vender uma parte de seus prédios para o setor privado e alugar. Você faz o encaixe daquele recurso no curto prazo e o aluguel é de médio e longo prazo. Então, são mecanismos de gestão pública que são possíveis de você avançar o investimento sem pressionar o orçamento fiscal, que é aquele orçamento que as despesas e receitas estão vinculadas aos tributos e outros recursos arrecadados. Ou seja, eu acho que o Haddad fez o melhor possível nessa conjuntura. Se eu fosse fazer algo, uma conjuntura mais favorável, com o Congresso mais à esquerda, eu faria déficit fiscal por uns 5 anos ou 6 anos. E, na minha opinião, o mercado assimila, se for bem gerenciado, assimila. O mercado financeiro, que eu conheço muito bem, por ter lidado muito tempo com ele, o mercado financeiro, normalmente, ele se estressa no curto prazo e depois vai gerenciando expectativas. E se o governo conduz bem o orçamento, mesmo com déficit, ele vê que é um déficit sob controle e não um déficit descontrolado. E aí tem o elemento Banco Central, quer dizer, tudo isso que eu falei, com essa taxa de juros de 13,7%, se torna, digamos, um fator de pressão da dívida que nada tem a ver com o orçamento fiscal. Ou seja, está fora do nosso comando. O ideal seria que o Roberto Campos renunciasse para que o Lula pudesse botar um presidente do Banco Central que não ia baixar o juros de uma vez só, que não é possível também, porque você cria problemas de estabilidade do sistema financeiro, mas baixar de forma consistente até alinhar com as demais economias que são comparáveis à do Brasil. Pois é, só que ele tem em mandato até 2024, né? Se Exatamente. ele não renuncia... Esse é o problema. Esse é o problema, né? O que fazer? Porque eles já deu sinais que essa taxa vai continuar aí nas alturas, né? Eu acho que essa é uma questão, Dri, que o Lula poderia pensar uma estratégia pedagógica de debate com a sociedade, para falar em rede nacional de TV, de rádio e TV, para ter uma estratégia para as redes sociais, para explicar, para não parecer uma briga do Lula contra o Campos Neto, para explicar o seguinte: em que isso destrói vidas, destrói empregos, destrói empresas. Ou seja, não estamos discutindo se o Campos Neto é bolsonarista ou não é bolsonarista. Não é disso que se trata. Vamos para o substantivo. O substantivo é juros de 13,7%, quando no mundo muitos países praticam juros negativos e outros praticam positivos de 2%, 2,5% acima da inflação, significa que não vale a pena investir no Brasil. Significa que quem está endividado, empresas ou pessoas, vão se lascar porque não vão conseguir pagar. Por isso que o Lula cobrou
o Desenrola, porque o Desenrola é uma forma de dialogar com esse povo. Só que tem um detalhe. O Desenrola Brasil, com juros de 3,7, de 13,7 ao ano, ele tem pouca margem para oferecer soluções reais. E se ele for desenhado de uma maneira muito cautelosa, pode ser uma frustração ao invés de ser um ganho. Então, por isso que o Haddad está demorando, porque ele deve estar com dificuldade de encontrar uma forma tecnicamente viável de fazer a renegociação das dívidas. Tem um comentário aqui do Joaquim Silvino, ele diz: privatização é uma merda, né? Vejam o que fizeram no aeroporto de Guarulhos, trocaram as malas com droga. Agora, isso se fosse uma concessão, também estaria suscetível, né? É uma quadrilha. Veja bem, o Guarulhos é concessão, não é privatização. No Brasil não houve privatização de aeroporto, houve concessões. E se fosse estatal, podiam trocar as balas também. Exato. Porque esse tipo de serviço está lá, são pessoas que estão ali e que podem ser subornadas pelo tráfico. Eu não vou por esse caminho. Eu prefiro ver o caminho da eficiência econômica e como que se opera, digamos, atividades do Estado num regime capitalista. Então, não estou falando socialismo, estou falando do Brasil um país capitalista, e conceder aeroportos ou até o saneamento básico ou até prédio de hospital não é ruim a priori, desde que seja bem gerido. Queria mudar um pouco de pauta, de assunto. Hoje a gente vai ter de novo o Flávio Dino na Câmara, agora na Comissão de Segurança Pública. Você acompanhou a última ida dele na Câmara? Aliás, a gente vai transmitir, então acompanhe aqui na Revista Fórum, 14h30. Como que você viu? Você acha que hoje vai ser... A gente pode esperar o quê com essa ida do ministro da Justiça na Câmara de novo? Eu acho que o Flávio ele é muito hábil. E, de fato, o nosso governo não tem nada a esconder, a temer. Quem tem a temer são eles, os adversários do governo. O Flávio está conduzindo de uma maneira bastante assertiva, né? Muito atuante, no Ministério da Justiça, com uma boa exposição pública, ou seja, ele está se colocando de maneira transparente o tempo todo, não tem nada a temer. Acho que o nosso grande problema no Brasil, que eu acho que aí é um foco que a Justiça e todo o governo tem que ter, é que nós temos que ter uma estratégia clara de combate ao crime organizado. Isso passa por reformar o sistema penitenciário nacional. Nós temos bombas relógios em todos os presídios do país, porque virou um instrumento de operação das facções criminosas. Então, quando qualquer cidadão é preso e vai para um presídio, depois que fica na delegacia por um tempo, se tiver uma preventiva, por exemplo, ele vai cair na mão das facções. E quando ele sai, ele continua nas mãos das facções com seus tentáculos do tráfico de drogas, do assalto a bancos, dos sequestros, que são quadrilhas que são todas vinculadas a essas facções. Então se criou no Brasil grandes empresas do crime. Nos últimos 30 anos, isso aconteceu. Lamentavelmente, na democracia, nós tivemos esse crescimento. Por quê? Por uma má gestão, na minha opinião. O governo Lula geriu bem quando criou os presídios federais para segregar alguns tipos de criminosos dos criminosos que ficam nos presídios locais, mas isso só não resolve. É preciso reduzir o encarceramento. É preciso parar de prender aviãozinho, parar de prender pequenos criminosos. Eles têm que ter outro tipo de tratamento pelo Estado. Senão você está só fornecendo mão de obra barata para as facções criminosas. O Ricardo, eu queria mudar um pouco a página do livro aqui e propor um diálogo contigo, principalmente como ex-presidente do PT. Né? Eleição municipal, daqui a 1 ano e meio, o PT não tem nenhum candidato favorito em nenhuma das capitais do país, pelo menos como me recordo aqui, já fiz todos os esforços. Pode falar do Boulos em São Paulo, o Boulos não é do PT, estou falando do PT, né? E também não sei se está tão favorito assim, é uma disputa muito acirrada. Queria que você fizesse uma análise qual
dificuldade que o PT terá se isso viesse concretizar, não eleger ninguém para a capital. Isso não enfraquece o Lula para os próximos 2 anos? Pois é, Renato, isso daí revela um pouco do que aquilo que a gente falou antes. A vitória do Lula em 2022 não pode nos iludir, nem nos enganar. É claro que ele teve uma vitória importante porque o PT foi o principal condutor. Foi o PT que lutou mais para Lula ficar livre. O PT, o PSTU, o PSOL, o PCdoB, foram os principais lutadores para o Lula ficar livre e ficar elegível. Mas depois o processo é um processo mais amplo. Eu não creio que o Lula venceria as eleições só com uma agenda de esquerda. Então, qual é o problema nosso hoje? O PT não tem hoje, não só não tem nenhum favorito, como não tem nenhum prefeito. E por isso, inclusive, não tem favoritos. Quando o Lula ganhou em 2002, nós tínhamos 9 prefeituras. E eram prefeituras de muito peso. Quando nós hoje não temos nenhuma prefeitura e não temos nenhuma candidatura tão forte assim, significa que é preciso construir. Você sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo para você de Santa Catarina. O Décio Lima, num estado hostil, chegou ao segundo turno, por quê? Porque teve um planejamento político construído dentro do partido e fora do partido para que ele conseguisse acumular força e chegar ao segundo turno. Assim como nós temos pensado nos estados em que nós governamos, nós podemos fazer prefeitos do PT ou de aliados a partir desse planejamento. Isso não vale só para as 27 capitais. Vale também, 26, né, porque o DF não tem prefeito. Vale também para as 50 maiores cidades do país. Então, no estado de São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná, nós já governamos praticamente todas as cidades polo. E hoje temos pouquíssimas. Então, em Minas Gerais temos Contagem e Juiz de Fora, cidade, por sinal, onde eu nasci e me orgulho de ter nascido. Em São Paulo temos Mauá e Diadema e Araraquara. Qual é o planejamento para a gente concentrar esforços em 2 ou 3 cidades com mais de 200 mil habitantes para ir para o segundo turno e ganhar no segundo turno? Isso é planejamento político. Então, é claro que a sua pergunta tem um sentido correto. Isso enfraquece o Lula? Não creio que o Lula, como liderança individual, se enfraqueça. Porque o Lula é muito maior que o PT. Mas eu acho que o PT, enquanto projeto de partido, nós precisamos lembrar, o PT precisa comer muito arroz com feijão para chegar perto do que o Lula representa. Para o povo, para o povão brasileiro, que votou no Lula, uma parte contra o Bolsonaro, mas uma parte votou no Lula pela boa memória que tem dos governos que foram feitos, pelo Minha Casa Minha Vida, pelo Bolsa Família, Luz para Todos, ProUni e tantas outras coisas importantes. Então é isso, é planejamento político, isso não cai do céu. Não caiu do céu quando nós governamos toda a Grande São Paulo. Nós governamos toda a Grande São Paulo na eleição de 2000, se não me engano. Nós ganhamos Guarulhos, não sei se Osasco foi mais para frente, já ganhamos São Bernardo, Diadema, Mauá, e tínhamos um apoio popular muito grande ao PT. Não era só os prefeitos, ao PT também. É preciso recuperar isso. Para recuperar isso é pedagogia política. Eu tenho insistido muito que o PT não pode ser uma federação de lideranças. Como partido, ele tem que planejar a sua inserção tal e qual fosse uma empresa que estivesse vendendo alguma coisa. Tem que ter planejamento, investimento, formação, capacitação. Acabou a era do espontaneísmo. Há quantos anos não surge uma liderança espontânea no Brasil? As lideranças vêm por dentro de governos ou vinham dentro de sindicatos. Qual o sindicato hoje que projeta liderança de massa? É um questionamento muito sincero e de boa fé que eu faço para que nós, que construímos o PT e a CUT, tenhamos a consciência de que hoje a nossa força de geração de lutas e, portanto, de lideranças é menor do que no passado. Agora, tem um potencial aí muito grande, né? Porque a mesma pesquisa da Datafolha mostra que 30%
se dizem petistas, né? E 20, até a pergunta é esquisita, né? Porque eles usam petistas e bolsonaristas, né? E se fosse lulista, seria maior que 30. Então, seria maior. Mas já é um número muito alto, não tem como fazer para que isso realmente reverbere na criação dessas novas lideranças, né? Aproveitando... O desafio é esse. Né? O desafio é esse. Viu? Você vai enfrentar máquinas poderosas. Imagina, por exemplo, em São Paulo, o prefeito deve ser candidato à reeleição. Então, ele é um candidato que vai certamente ter uma máquina poderosa na mão. Quem saneou as finanças de São Paulo foi o Haddad. E, até hoje, o caixa da prefeitura está recheado com recursos que foram assegurados pelas reformas que o Haddad fez na prefeitura. E ele tem essa máquina na mão e não vai bobear, não. Então, o Boulos, mesmo não sendo do PT, é o nosso candidato. Nós temos que honrar aquilo que nós combinamos. E o Boulos é um bom candidato. Então, o Boulos pode ser a vertente de uma vitória desse campo da centro-esquerda em São Paulo. E outros estados da mesma forma. No Rio de Janeiro, temos que construir uma aliança que permita vencer a eleição. Em Belo Horizonte, que é mais difícil, na minha opinião, mas também é possível construir uma relação. Lá nós temos uma relação com o atual prefeito, que é um prefeito do PSD, mas que pode construir um governo que tem uma composição ampla à esquerda também, não só ao centro e à direita. O Fuad, né, que era vice do Calil. Então, talvez em Belo Horizonte, não estou antecipando, porque nem na direção do partido estou, mas talvez em Belo Horizonte a melhor solução seja construir uma aliança com o PSD. Que é bom lembrar também que não nos interessa na eleição municipal produzir fraturas na Aliança Nacional que possam prejudicar o encaminhamento da eleição de 26, que não vai ser uma eleição fácil para o PT. E Porto Alegre, só por curiosidade, o que você acha, filho? Porque lá teve um candidato a governador do PT com uma excelente votação. O Preto, que é filho do meu amigo falecido, já Adão Preto. E teve a Manuela, que também foi ao segundo turno na eleição passada. Tem nova liderança. A Manuela está muito desgastada com a política, né? Desgastada pessoalmente, por causa dos ataques que ela sofre, a família dela. Mas se ela for candidata, também é um nome competitivo e de um partido aliado. Que nós não podemos esquecer que o PT tem que ser generoso nas alianças. Deve ter comentários. Deixa eu ver aqui. O Saulo Cruz. O governo Lula também tem que mudar a atuação do CAD, que obrigou a Petrobras a vender seus gasodutos e refinarias. Qual benefício isso trouxe para o país? Nenhum, só prejuízo. Né? E tem também aqui um comentário da Jerusa Pereira, que chama atenção para a questão do piso nacional da enfermagem, que está paralisado também por conta aí, né, dos que mandam aí na saúde. Tem o Joaquim Silvino. Ricardo, sou filiado do PT desde 1985. Trabalho numa estatal federal, mas fiquei sabendo que tem uma esquerda neoliberal próxima que defende. Eu sempre falo o seguinte, eu sempre enfrentei esse debate, lutei contra várias privatizações do Brasil, lutei contra a privatização do Badespa, a privatização dos bancos estaduais, da Vale do Rio Doce, da CSN, das elétricas em São Paulo e fora de São Paulo. Agora, uma coisa é você defender o Estado, outra coisa é defender estatal que tem problemas de gestão. E aí é aquela história, você pode melhorar a eficiência e fazer parcerias com o setor privado. Vou dar exemplo dos Correios. Nos Correios eu fui presidente do Conselho de Administração dos Correios quando ministro das Comunicações. Eu defendo que tenha subsidiárias em parceria com o setor privado para que o Correio continue uma estatal 100% estatal, mas que alguns braços operacionais sejam operados em parceria com empresas que têm muita experiência no ramo.
até para alavancar investimento e aumentar a produtividade, o que não significa demitir ninguém, ao contrário, aumentar o tamanho dos Correios com essas parcerias. Muita gente na esquerda diz que isso daí é neoliberal. Eu não acho. A respeito que acha também. E tem também a Rejane falando que o PT é forte no Nordeste e tem perdido prefeituras por querer alianças para participar do Sudeste. Deveriam rever isso. Você acha que está atrapalhando essa questão no Nordeste? Porque o Nordeste ainda é onde... Eu acho uma coisa maluca, por exemplo, o PT não ganhar em Salvador, numa eleição até hoje. Essa contradição existe em quase todas as capitais do Nordeste. O PT vai melhor no interior, onde os programas sociais são mais efetivos, do que nas capitais onde vive a elite daquele estado. E a elite não só ela tem força também eleitoral, ela tem capacidade de influenciar aqueles que não são da elite, mas que estão no seu centro de gravidade. Por exemplo, eu tive um amigo da eleição presidencial agora, de 2022, que foi visitar 2 capitais do Nordeste. Voltou de lá assustado, que o Bolsonaro ia ganhar. Porque na capital, de fato, era muito mais parelho a votação do Lula. E veja bem, o Lula é o Lula, né? Vamos pensar quando você tem candidatos que não são exatamente a mesma liderança do Lula. Então, pelo menos, a próxima eleição presidencial, próxima eleição de prefeitos, eu acho que nas principais capitais do Nordeste nós teremos dificuldade, mesmo tendo o governo estadual. Por exemplo, Salvador, que você citou, o ACM Neto fez 8 anos de prefeitura, sempre tentando passar uma imagem de que não tinha conflito com o governo estadual. E o atual prefeito, que foi secretário dele, também passa essa imagem, não, nada contra o Lula. O Lula ganhou a eleição, nós temos que ter parcerias. O nosso Jerônimo é o governador. A prefeitura não pode brigar com o governo do estado. Claro que na época da eleição vão brigar, sim. Mas é essa disputa que é difícil, porque, na verdade, nós sabemos, né? A maioria do povo acompanha a política muito pouco. Acompanha mais em época de eleição. E esses detalhes, essas filigranas do dia a dia, e até as questões mais ideológicas, a maioria do povo não acompanha. Não acompanha. Nosso desafio é esse, é politizar mais a população que não é engajada em partidos e sindicatos. Evidentemente, se pegar qual é o índice de sindicalização no Brasil, deve estar em torno de 12%, 13%. Claro, há ilhas como os bancários, metalúrgicos, professores, mas na média é 12%. Qual é a taxa de filiação do PT, que é o maior partido que está indo para 20 anos de governo interrompidos pelo Temer Bolsonaro? O PT tem 2 milhões de filiados. Tem 2 milhões de filiados ou de cadastrados? Filiados mesmo, na minha opinião, são 300, 400 mil no máximo. Tem alguma relação orgânica com o partido. Tem gente falando aqui, se o Berzoni concordar, a gente privatiza o PT. Mas o TV2N, o PT já, de certa maneira, não é do Estado. Não é estatal. Né? O PT é uma associação, definindo juridicamente, o PT é uma associação de caráter partidário. E ela recebe dinheiro público do fundo partidário do fundo eleitoral, mas é uma entidade de direito privado. É de direito privado. Eu tenho uma última pergunta. Mas, na minha opinião, tem uma ironia aí. Mas a ironia eu respeito. Né? Sim, não, então, eu quis aproveitar a ironia dele para dar uma ironizada também, afinal de contas já é privado. Mas segue o jogo. Eu já vou liberar o Ricardo, vai ter Fala Rovai, tem aqui o superchat da Mônica Mello, mas eu queria perguntar o que você achou da Dilma nos BRICS. Você achou que foi, né, uma reparação aí, ela chegando lá, já aquelas fotos que viralizaram? Reparação é boa palavra, aliás, gostei. Eu acho que é óbvio que tem esse caráter, mas a Dilma é uma pessoa competentíssima, conhece muito de economia, ao contrário do que as más línguas da mídia corporativa fala,
A Dilma conhece profundamente a economia e tem uma visão muito boa sobre como trabalhar crédito para o desenvolvimento. E eu espero que a Dilma faça uma boa parceria com o BNDES, além dos demais bancos de desenvolvimento da China, da Índia, da África do Sul e da Rússia, para que nós tenhamos um banco que seja mais importante que o Banco Mundial. Aliás, eu reputo que o golpe no Brasil ocorreu por 2 motivos. O pré-sal, que é o objetivo claro das petroleiras do primeiro mundo, né? Inglesa, americanas, francesas e outras, e o fato de que a criação do Banco dos BRICS e do fundo dos BRICS desafiou o FMI e o Banco Mundial. E aí, como o Brasil era o país que estava, na época, mais frágil politicamente, porque não tem como fazer isso na China ou na Rússia, eles vieram para derrubar uma das pernas fundamentais dos BRICS. Então, eu espero que a gestão da Dilma seja uma gestão de sucesso. Estou torcendo por ela e pretendo ir a Xangai visitá-la assim que possível. Olha só, legal. Olha só, e não é um cargo decorativo. A quem acha que é só uma homenagem, é um cargo estratégico, né, Ricardo? 200 bilhões de euros de recursos e crescendo. E vai crescer mais, porque a parceria, o Brasil passa a entrar agora como um parceiro muito mais estratégico. E nessa conjuntura, só para encerrar, nessa conjuntura, é bom lembrar que o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão vendo sua decadência. E, portanto, Rússia e China são os 2 alvos preferenciais. Mas eles também não toleram uma potência nas Américas. Portanto, temos que nos alertar porque pode vir uma nova tentativa de golpe. Eu não me iludo. Não é o fato de que nós demos a volta por cima, derrotamos a Lava Jato, com muito sofrimento, mas derrotamos, não quer dizer que nós ganhamos o jogo. Nós vencemos, talvez, o primeiro tempo de uma melhor de 3, que vai ainda ter muitos lances pela frente. Muito bem. Legal, Ricardo. Obrigado pelo papo, sempre um prazer inenarrável, imensurável. E você vai vir a São Paulo para a festa do Senhor? Domingo estarei aí, eu não poderia deixar de ir, né? A minha foi onde eu aprendi a fazer política, foi no Sindicato Bancário de São Paulo. Então, tenho que agradecer aos bancários que fundaram o sindicato em 1923 e que construíram durante todo esse período. É bom lembrar uma coisa, eu vou ter que falar mais um pouquinho. O PT, muitas vezes, fez a narrativa de que a esquerda brasileira começou com o PT. Isso está errado. Nós temos que valorizar muito o pessoal do Partidão, que construiu tantas lutas nos anos 40, 50, 60, e que muitas vezes essa história é pouco contada. O Aloysio Palhano e o Salvador Tolesano, bancários do Rio e de São Paulo, os 2 presidentes que morreram da tortura, e o Tolesano nunca mais se encontrou o corpo dele. E não era do PT, né? Porque não existia PT na época, era do Partidão. Então temos que valorizar que nenhum partido é dono da verdade e nenhum partido tem o monopólio da construção da organização dos trabalhadores. O PT tem uma história maravilhosa, eu tenho orgulho de ter sido presidente, mas nós temos que lembrar que a esquerda é muito mais ampla que qualquer partido. Muito bem, aí ó, já dá um cortes isso aí, Dri. O Zoini fazendo uma intervenção histórica, porque principalmente no começo do PT, acho que isso hoje menos, né, cara? Todo mundo que era do movimento sindical antes da CUT era pelego, né? Nós trouxemos vários quadros do Partidão para o PT, nos bancários e em outros setores, nós trouxemos com muito diálogo, construindo diálogo com eles. Nos bancários foram muitas lideranças que vieram para o PT ou vieram para a CUT. Alguns não vieram para o PT, mas vieram para a CUT. O PCdoB era aliado da Força Sindical. Então, CGT, então.
E o PCdoB, num certo momento, decidiu vir para a CUT, depois saiu. O PCdoB decidiu fazer aliança com o PT, antes não fazia. Então, assim, a esquerda, e eu sempre defendi isso, é uma característica minha ao longo da vida. Eu sempre defendi muita tolerância entre quem é de esquerda. Nós devemos ser tolerantes entre nós, porque nós precisamos construir maiorias e não ficar eliminando-nos uns aos outros. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada, Ricardo. Excelente. Abraço para vocês. Tudo de bom. Abração, Ricardo. Até a próxima. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, a Dri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.